Muito bem, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 35. Neste culto de adoração de hoje, nós vamos prestar muita atenção na palavra do Senhor, porque nosso Senhor tem uma série de informações muito poderosas para poder mudar os rumos da história, mudar a nossa vida e mudar o nosso entendimento, mudar também a nossa saúde, que precisa ser restaurada em Cristo, nossa saúde física, nossa saúde espiritual, nossa saúde familiar e nossa saúde relacional. Então, nosso Deus tem um plano de salvação para mim, para você, e onde quer que você vá, o nosso Deus quer mudar a sua história. Agora, o nosso Deus está disposto e pronto, com a bênção e o milagre nas mãos para nos entregar. A questão é, você quer receber? Então, se você quer, vamos começar observando o que o Senhor nos ensina a partir do versículo 35, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 35, que diz: Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tende a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se dele. Nós precisamos entrar em sintonia com o nosso Senhor, sentar com Jesus e conversar com Ele. A nossa vida precisa de ser liberta de muitas prisões. Nós vivemos em cativeiro, seja por uma doença física, seja por uma doença psicológica, espiritual, e na maioria das vezes, o inferno tem se levantado por meio dos seus servos contra nós, contra nosso ministério, contra a nossa construção familiar, contra a nossa igreja, contra nossos filhos, contra a nossa vida profissional, até no seu trabalho. Então, mas Jesus aqui, olha, a luz está com vocês têm luz. Então, no Salmo 119, se não me engano, versículo 105, diz: Vossa palavra, Senhor, é um farol que ilumina meus passos. Então, a palavra de Deus está aqui à disposição. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz, falou-lhes outra vez Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha na escuridão. Então, mas aqui ele repete: ainda por um pouco a luz está convosco, mas a luz vai estar por pouco tempo. A gente recebe a luz, a iluminação que a palavra de Deus traz. Quando a gente sai daqui, a gente se mistura no meio das trevas e começa as trevas sobrepor a luz. E na verdade deveria ser o inverso. Quando você acende uma lâmpada, quando você acende uma luz, as trevas que tem que desaparecer, mas está acontecendo o inverso. Quanto mais você busca a luz, recebe a iluminação da palavra de Deus, quando sai daqui, lá no trabalho, participa de uma conversinha no horário do café, uma conversinha estranha, aquela carência afetiva, carência emotiva, estou sozinho, não tem ninguém para me fazer companhia. Poxa vida, o que Jesus está fazendo ali? O que a igreja está fazendo ali? A igreja me abandonou, mas a igreja está no mesmo lugar.
É você que deixou de ir lá ou é a igreja que tinha que ir para lá? Ah, mas Jesus está em todo lugar. Se ele está em todo lugar, então ele está perto de você. Se está perto de você, por que você diz? Estou sozinho. Então Deus está precisando trabalhar a nossa mente. Paulo fala, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você tem que mudar a maneira de pensar. Isaías 55, se não me engano, no versículo 8 diz, Deus diz, os meus pensamentos são diferentes do vosso, tanto a distância que tem o céu da terra, assim é a distância do meu pensamento com o pensamento de vocês. Então Deus está nos dando a oportunidade de nós ficar cheios da luz e termos esse azeite que mantém a luz acesa, o azeite espiritual, e buscarmos a verdade. Nós precisamos viver a verdade. A verdade está na palavra de Deus. Jesus orando lá no capítulo também 17 de João, diz o seguinte: Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós precisamos tomar posse disso aqui. O que Jesus diz? Ainda por um pouco a luz está convosco, está com vocês. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Algumas Bíblias traduzem, não vos surpreenda, não te pega de surpresa. Entendeu? Não é que diz aí na NVI? Não surpreenda na NVI, né? Versículo 35. Não surpreenda, Aí a pedra não surpreenda, não te pega de surpresa. É um piti aqui, outro piti ali, é uma dor de cabeça aqui, uma dor de cabeça ali, tô cansado aqui, outro tô cansado ali, não tô aguentando mais esse serviço meu, não tô aguentando mais essa família, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, ninguém, sei lá. Vou acabar morrendo. Lembrando que a pessoa que fala que vai morrer é uma pessoa que não tem capacidade de amar ninguém. Quando você fala, meu irmão, eu queria morrer. Você não tem amor nem pela sua mãe, nem pelo seu filho, nem pelo seu pai, nem pelas pessoas, nem com você mesmo. E essa é a condição que você tem para amar qualquer pessoa. Ninguém consegue construir uma vida social falando que vai se suicidar. Por quê? Ou que vai tomar veneno, ou seja lá o que vai fazer. Uma pessoa dessa não ama ninguém. Se ela não ama a ela mesma, porque Jesus falou do seguinte: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E o mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Se você não ama a si mesmo, como amar o próximo? Se você não se ama, você está quebrando o mandamento. Você ama o próximo como a ti mesmo. Porque supõe-se, a gente se entende que você gosta de você mesmo. Ou você se odeia. E se você se odeia, como amar o próximo? Como buscar a verdade? Como nós precisamos crescer nessa graça? O problema é que à medida que a gente vai entrando, os demônios vão tendo que sair da nossa vida. Trabalharam contra mim, que beleza, problema deles. A palavra de Deus está em mim, eu tenho a luz, as trevas não vão me atingir. Mas estamos permitindo isso? Então, para haver uma cura e libertação, para haver cura interior, você precisa aceitar a verdade. Se você não aceitar, olha só o problema, entendeu? Vamos lá no Lucas 11, né? Pode marcar a página aí, que nós vamos voltar aí, porque esse texto está falando muito forte. Então, olha só, Mateus 11, versículo 24, aliás, Lucas 11, versículo 24, é muito importante a gente ficar esperto. A gente precisa estar com a palavra de Deus nos iluminando. Jesus dá aqui uma informação muito perigosa, assustadora, terrível. Olha o que ele diz a partir do versículo 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, secos, procurando repouso, querendo descansar. E não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí.
E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habita ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Olha só o que Jesus está falando. Olha, quando o espírito imundo sai do homem, sai de uma pessoa ou de uma família, eu vou expulsar o demônio, ele vai ter que sair da sua vida. Aí ele vai andar por lugar árido, quer dizer, não está encontrando lugar árido, lugar seco, lugar que não tem coisa para saciar a sede dele, a sede de alma, não tem. Então ele está em lugar seco, lugar árido. Aí ele vai andando, aí ele não acha, mas eu vou voltar lá para onde eu estava. Aí chega lá e encontra a casa varrida, ornamentada, você ficou bem, você ficou curado, você ficou liberto, aí você tomou seu banho, perfumou, fez arrumou, enfeitou sua casa, colocou um enfeite aqui, outro enfeite ali, você está bem, as pessoas estão gostando de conversar com você, mas tem um problema nessa ornamentação aí. Você não convidou Jesus para preencher sua casa. Aí o demônio encontra ela limpinha, varrida, adornada, mas Jesus não está ali. E é esse o problema que nós, líderes religiosos, estamos encontrando. A gente vai, expulsa o demônio, ele sai da vida da pessoa, da vida daquela família, vai embora, e a pessoa não convida Jesus, não estabelece um vínculo com a igreja, não estabelece um vínculo com a palavra de Deus, que é a base de tudo, e não convida Jesus para entrar e começa a mudar seu pensamento, começa a parar de fazer coisa errada, a partir de agora eu quero ser cristão, eu quero assumir um compromisso com Jesus, eu vou largar minha vida velha para trás e vou viver uma vida nova em Cristo. Mas não, está liberto, está livre, entra no oba-oba, começa então a falar, agora sim eu estou curado, não tenho mais problema de saúde, vou andar. O diabo volta e busca, que beleza, eu vou buscar mais 7 para que não haja perigo de eu sair dali de novo. Ele busca mais 7 espíritos pior do que ele. Alguns estudiosos dizem que cada demônio carrega com ele 2.000, é uma legião. Então, se tinha 2.000, saiu o chefe, quando sai o chefe, vai tudo junto. Por isso tem que expulsar o chefe. Não basta expulsar um demônio que manifesta só, não. Tem que expulsar o chefe, o líder de todos, o comandante, o principado. Não é principado. O principado não possessa ninguém. Entendeu? O que possessa são os demônios que precisam, dominadores deste mundo tenebroso, que está espalhado, que precisa de corpo para agir. Né? Conforme explica lá em Efésios. Aí ele sai, ele busca mais 7. Aí vem 7 comandantes de mais 2.000 demônios cada um. Pensa bem no estado. Jesus falou, o estado daquela pessoa, daquele homem, fica pior do que antes. Em alguns casos, que a gente vê que a pessoa não vai firmar um compromisso com o Senhor na igreja, é preferível nem expulsar. Porque se ele sair, vai voltar com mais 7. E se ele voltar com mais 7, vai deixar o caso daquela pessoa perdido. Porque o demônio vai trabalhar de tal modo a ponto de fazer aquela pessoa se perder. E isso pode acontecer comigo se eu não convidar Jesus para entrar na minha casa. Não adianta nada eu limpar a minha casa, estar com ela limpinha, mas não convidar Jesus para ficar reinando ali, morar ali comigo. O diabo não entra onde está Jesus. Como é que o diabo entra? Quando a gente abriga pecado. Como é que o diabo faz retaliação? Quando a gente abriga pecado. Então a gente precisa se convencer, aceitar, assumir a verdade do Evangelho e fazer isso. Porque Jesus falou, claro, então vai, ele voltando, quer dizer, ele voltou primeiro, encontrou a casa limpa, varrida, ornamentada. Então vai, quer dizer, ele vai lá no inferno. É isso que ele está dizendo a palavra. Vai e leva consigo outros 7 espíritos, vírgula, piores que ele. Piores do que ele. E entrando, habitam ali, passa a morar ali. Olha como que é sério. Passa a morar ali. Olha, Luizão,
meu irmão, se for assim, porque é assim, você precisa fazer uma revisão da sua vida passada. Jesus, eu quero consertar aqui, quero consertar ali. Porque eu preciso de estar liberto do espírito de enfermidade, do espírito de ansiedade. São demônios que vai dominando a pessoa. Vai dominando. E a pessoa perde o controle. E isso qualquer um pode ser pego. Qualquer um. Independente se é bispo ou deixou de ser bispo. Se é papa ou deixou de ser papa. Se é pastor ou deixou de ser pastor. Todos estão sujeitos, porque de alguma forma acaba abrigando o pecado, alguma desobediência ao chamado que o Senhor tem. Jesus não tem obrigação nenhuma de responder orações vagas e orações de pessoas que não têm compromisso com Ele não tem. Por isso é que cá, voltando no Evangelho de João capítulo 12, já agora no versículo 33, enquanto tende a luz, credes na luz, para que torneis filhos da luz. Não é crer saber que Deus existe, não é crer saber que tem uma lâmpada, não. É preciso acendê-la. Uma lâmpada, se ela não for acesa, ela não ilumina. Não adianta nada eu conhecer a Bíblia de capa a capa, mas não ativá-la na minha vida, não acendê-la. É preciso acender. Por isso Jesus é bem enfático aqui e diz, enquanto tendes luz, quando tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Para que vos torneis filhos da luz. Aí se você voltar cá atrás, no capítulo 1 de João, pode abrir a Bíblia aí se quiser, no versículo 12, diz o seguinte, versículo 12, versículo 12, diz o seguinte, mas ele veio, a partir do versículo 11, Jesus veio, o verbo, né? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tem uma separação aqui. Só quem recebe Jesus recebe o poder de se tornar filho de Deus. Se eu não receber, eu deixo de ser filho de Deus, ou eu então nunca fui. Para ser filho de Deus é preciso receber a palavra de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Entende? No versículo 10 diz, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, que foi ele, Jesus, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê? Se você crê, está na hora de fazer um concerto. Está na hora de buscar essa verdade e clamar essa. No capítulo 3, logo na frente aqui, hoje nós estamos andando no João, né? Eu não lembro o versículo, mas eu sei que é no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 19. Aliás, vamos ler no 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí no versículo 19, olha só, o julgamento é esse, olha só o julgamento. O julgamento é esse, ó, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aí? Olha só, é complicado, a gente ama mais o ruim, a escuridão. Eu vou num tal lugar assim, vou me divertir, vou fazer um monte de coisa. Não estou falando que é errado se divertir. Eu quero dizer o seguinte, qual que é a sua prioridade? Olha só, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele, no versículo 20,
pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não ser arguidas as suas obras. Versículo 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas aonde? Em Deus. Então nós precisamos tomar uma posição. Isaías, quero que procurem, 55. É muito importante essa de Isaías 55, por quê? Porque a gente vai descobrir que essas informações que Deus, essas orientações que são básicas, que o Senhor está nos oferecendo, está nos passando hoje, é para nós entender que nós precisamos dar uma resposta ao que Deus está nos confiando, ao que Deus confiou a mim, a você e a você, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos aprender isso. No versículo 6 diz o seguinte, Isaías 55, a partir do versículo 6 diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso tem pouco tempo. Tem hora que Deus não vai estar por perto. Tem hora, à medida que a gente vai se embrenha na escuridão, no caminho do pecado, no caminho do erro, da desobediência, do afastamento da comunidade, de coisa, eu vou me afastando da presença do Senhor. Ah, Deus vai comigo, Ele me ama, mas porque Ele te ama, Ele te deixa ir, porque Ele te deu a liberdade. Então, olha, é preciso que a gente faz isso. No versículo 7 diz o seguinte, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, convertam-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. No versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Mas no versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará tudo o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designeis. O que Jesus fala lá na frente? Verbo é palavra, e a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, e veio para o que era seu, o seu não receberam, mas aqueles que o recebeu, deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. Então, existe uma série de passos, de fundamentos que precisamos tomar. Então, vamos colocar a nossa mão sobre a Bíblia. Se quiser até fechar, pode. E vamos preparar e vamos orar. Você fica com a mão sobre a Bíblia. A unção hoje será a unção pela palavra. A palavra foi anunciada, ela foi orientada, foi indicado aqui o caminho da libertação. Não deixa as trevas, a escuridão te surpreender, nem te apanhar de surpresa. Não deixa. Mas a palavra de Deus é poderosa. Deixa Deus trabalhar sua mente, seu coração, seu corpo físico. Pai querido, em o nome de Jesus Cristo, na tua presença é que eu oro. Em favor destas pessoas que estão aqui na igreja e naquelas que estão ouvindo esse áudio, Senhor.
a todo momento, em qualquer época, qualquer ano que ela ouvir esse áudio. Senhor, haja libertação, cura interior. Essa palavra foi muito forte. Ela tocou o nosso coração. E eu recebo essa palavra. E tomo posse, Senhor, e quero fazer um concerto com a verdade. Quero fazer um concerto com o Espírito Santo. Querido Espírito Santo, vem sobre mim agora e me batiza novamente. Me enche da tua presença. Orienta. A palavra de Deus diz: vossa palavra, Senhor, é um facho de luz, um farol de luz que ilumina os meus passos. E eu quero ser iluminado por esta palavra. E vocês podem dizer comigo: eu tomo posse. E recebo esta palavra. Senhor, eu quero fazer um concerto contigo. Amém e amém.